Olá, estudantes do 6º ano! Nessa aula nós vamos falar em pinturas em grandes dimensões. Prof. Rutineia, aqui com vocês, e junto com a gente, nosso querido intérprete Luiz. Oi, Luiz! Vamos juntos? Então vamos lá! Os objetivos da nossa aula: conhecer e analisar algumas pinturas em grandes dimensões, desde a Idade Média até a contemporaneidade. Então a gente vai falar sobre essas pinturas em grandes dimensões, em grandes proporções, né? E ultrapassando aí a linha do tempo, né? Então ali desde a Idade Média até a contemporaneidade. Vamos lá! Então, você já ouviu falar, né, alguma pintura em grande dimensão? Você já viu alguma pintura em grande dimensão? Tem algum tipo de pintura assim aos arredores da sua casa? E aí, quando você sai passear, você já viu, né, nos muros, nas paredes, essas pinturas em grandes dimensões, né, pinturas gigantes? Sim, muito bem. E você não tem problema, a gente vai observar algumas obras de arte nessa aula, tá bom? Então, as pinturas em grandes dimensões acompanham o ser humano desde a pré-história, né? Onde a gente pode ver esse exemplo das pinturas em grandes dimensões na pré-história? Na arte rupestre, né? Então, as pinturas nas paredes das cavernas. Ali a gente já tem essas pinturas em grandes dimensões, feitas com tintas naturais, né? Que são aquelas tintas tiradas da própria natureza, né? Folhas, frutos, né? Argila, que são elementos encontrados na natureza e utilizados como tintas naturais. Então, ali a gente já tem as pinturas em grandes dimensões, ali nas paredes das cavernas, as pinturas rupestres, né? Então, nessa aula veremos como essas pinturas estão presentes, tanto também na Idade Média, no Renascimento e na contemporaneidade. Você já ouviu falar na Idade Média? Ela ocorreu em um longo período entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. As obras cheias de detalhes contavam histórias de passagens bíblicas, de reis, de heróis e de batalhas. Eram essencialmente religiosas, marcadas pela construção de templos, igrejas, mosteiros e palácios, né? Então, no período da Idade Média, nós vamos ter uma arte voltada para o religioso, né? E essas obras de arte vão contar histórias e contar também história do quê? Dos heróis, né? Histórias bíblicas, para contar as passagens da Bíblia, né, para os fiéis também. Então, a arte medieval se desenvolveu em um momento em que a Igreja Católica influenciava, supervisionava e filtrava todas as produções científicas e culturais. Portanto, teve o papel de aproximar as pessoas da religiosidade, né? Então, na Idade Média, a Igreja trazia os fiéis também para os seus cultos, contava essas histórias através das obras de arte. Então, a obra de arte foi fundamental nesse período para auxiliar, né, a contar essas passagens bíblicas, a educar na religião, né? E nesse período, a Igreja é que mandava, né, que passava os dogmas, que dizia o que era pecado, o que não era, e os fiéis tinham que acompanhar, né, o que era certo e errado, conforme a Igreja dizia, né? Então, a obra de arte também ia contar esses preceitos religiosos, dizer o que era pecado, o que não era, e contar essas histórias, essas passagens bíblicas, né? Então, aqui um exemplo, né, do mosteiro, ali mostrando todo o detalhe, né, então, dessas passagens bíblicas ali sendo contadas. Já no Renascimento, foi um período da história marcado por significativas mudanças culturais, ideológicas e científicas. De uma forma geral, podemos dizer que a principal característica desse movimento foi humanista. Desta forma, o homem passou a se enxergar não simplesmente como um observador do mundo criado por Deus, mas sim como a principal expressão do mesmo. Então, como assim, professora? Bom, na Idade Média que a gente viu, tudo estava centrado no divino, em Deus, né? Então a Igreja determinava, né, o que era certo, o era errado, o que é pecado, o que não é. No Renascimento, esse olhar passa a ser mais humanista, né? Então o homem está no centro, né, das ciências, das artes. Não significa que vai parar de acreditar ou, né, falar dos dogmas da Igreja, mas as artes estão mais voltadas para o homem é o centro, né, das atenções e das pesquisas, né? Então, nesse período, desenvolveu-se a perspectiva, uma técnica que dá a ilusão de profundidade e direciona o nosso olhar para um ponto na imagem. Então, ali do ladinho, né, a obra de arte, a gente tem a obra, ali embaixo, né,
o ponto, né, um ponto central. Então, aonde que o nosso olhar é direcionado para esse ponto na imagem. Então, primeiro a gente olha nesse ponto para depois observar o restante da imagem, né, que é a lei da perspectiva. Outra técnica bastante utilizada foi o esfumato, né, que consiste em um sombreado de claro e escuro. Com isso, o contorno do desenho cai em desuso. Essas técnicas tornaram o desenho mais realista, né? Então, o esfumato vai ser uma técnica que vai trabalhar o quê? Esse claro e escuro, vai esfumaçar, né, as linhas, não vai ter uma linha precisa, né? Então, a gente vai ter essa ilusão de um desenho mais realista, mais próximo da realidade. Então, vai pensar na luz, né, que tem, no claro, no escuro, né? A perspectiva vai estar ali junto também para criar essa ilusão. Então, a obra de arte mais real possível, né? Uma preocupação que não tinha ali na Idade Média e que surge aqui no Renascimento. Agora é com vocês, tá? A atividade, vamos lá? Preparados? Então, com base, né, nos conteúdos estudados nessa aula, escreva o que você entendeu sobre a arte em grandes dimensões no Renascimento. Então, como que era ali a obra de arte no Renascimento? Quais eram as preocupações? O que eles queriam trazer? Né? Qual que era o foco da arte no Renascimento? Né? E o que eles criaram? Quais foram as técnicas ali que eles criaram no Renascimento? Tá bom? Então, pensa um pouquinho. Daqui a pouco, eu e o Luiz voltamos.
Capricharam na resposta? Muito bem, isso aí. Então vamos continuar aqui. A prof trouxe uma sugestão de resposta, tá bom? Então vamos lá. Então a arte no Renascimento foi marcada pelo humanismo, né? O que significa? Que o homem é o foco central, né? O foco das pesquisas, das obras de arte. E significativas mudanças culturais, ideológicas e científicas, né? Se muda essa visão, se deixa de ser o centro, né, Deus, e passa a ser o centro o homem, então vai mudar, né, todas as pesquisas, e isso vai influenciar na cultura, nas ideologias, né, nas pesquisas científicas também. Na pintura, desenvolveram-se as técnicas de perspectiva, que a gente viu a obra de arte, né, que o ponto, né, um ponto central que puxa ali o nosso olhar para observar a obra de arte. E a técnica também do quê? Do esfumato, né, que vai trabalhar ali o sombreado ali das linhas, para não ter a linha marcada, vai trabalhar a questão do claro e escuro na obra de arte, para dar a ilusão do quê? De realidade. Então as obras do Renascimento vão ser o mais próximo da realidade. Tem obras, né, que vão até se confundir, parecer até uma fotografia de tão bem feitinhas, né, quando a gente fala de realismo, né? Então, bem legal isso vocês lembrarem, né? Renascimento, então, tem foco, né, no humanismo, no homem, a questão das técnicas, né, da perspectiva, esfumato, né, e essa mudança de pensamento mesmo, que vai influenciar tanto na cultura, né, nas pesquisas científicas, que é o humanismo, né, o foco no homem. Então, na idade contemporânea, o muralismo, né, você já sabe o que é o muralismo, né? Então, é um tipo de arte que tem como suporte paredes e painéis permanentes. Assim, está particularmente ligada à arquitetura, também conhecida como pintura mural ou arte mural. O muralismo propicia uma relação de proximidade com o público. A gente vai conhecer algumas obras de arte, né, contemporânea, que vai trabalhar a arte mural, né? Então, aquela arte que é permanente, que é feita em grandes proporções, nas paredes, muros, tá bom? Será que vocês já viram aí alguma arte de muralismo? Eu imagino que sim, né? O nosso cotidiano tem muita arte mural. Então, vamos ver um pouquinho, alguns exemplos daqui a pouco. Então, na década de 1920, foi marcada como um momento de instabilidade política muito forte também no México. É nessa conjuntura que o movimento muralista aflora no México pós-revolucionário, catalisado pelo sentimento libertador de revolução, o momento em que o povo derruba o ditador e começa a busca pelos seus próprios interesses. Então, a obra de arte, ela pode trabalhar diversas coisas, né? Inclusive a questão política também. Então, a gente vai ver que a arte mural trabalha muito a política, né? Então, colocar ali o que a comunidade, a sociedade está pensando, o que eles estão criticando. Então, vai ter muita política presente também na obra de arte e na arte mural também. É dessa forma que Diego Rivera, David Siqueiros, né, José Horácio, considerado os três grandes, pintaram uma série de murais nos palácios públicos, no objetivo de retomar a temática social, sendo vistos como precursores de uma arte pública em função do compromisso político, bem como seu apelo visual. Então, nessa obra vai ter, né, o quê? Os trabalhadores, né, do cotidiano, pessoas simples, mostrando a realidade do povo, as dificuldades, eles vão estar sendo representados em tamanho e proporções gigantescas, né? Então, em vez de representar os nobres, pessoas importantes, não, vai estar representando as pessoas simples, né? O trabalhador que a gente vê no nosso ali cotidiano. Então, ali mostrando a força dessas pessoas. Outro artista, né, que também vai trabalhar muita questão política, que vai criticar, né, através da obra de arte, é o Bensky, né? Bensky é um artista anônimo, ninguém sabe quem é ele, muito se tem, né? Alguns acham que ele é um compositor, um guitarrista, outros acham que ele é um artista plástico, enfim, tem várias histórias sobre o Bensky. Mas o certo é que ninguém sabe quem ele é um artista anônimo que escreve, né, assina suas obras como Bensky. As obras de arte, né, urbana atribuídas a Bensky são famosas por carregar diversos questionamentos sobre a sociedade em que vivemos. Elas exibem mensagens com um alto teor de crítica social, ou seja, implícita ou explicitamente, e estão
presentes em várias cidades do mundo, principalmente na Inglaterra. Então, as obras dele vai trazer vários questionamentos políticos e sociais. O Bensky, inclusive, criou uma vez uma banca, sabe essas de revista, aonde ele vendeu as suas obras de arte um preço muito barato. E muitos não acreditaram que era o Bensky, né? Enfim. E aquele que acreditou se deu bem, comprou ali a obra por um valor muito simbólico, porque ele estava, através disso, questionando o valor da arte. Então, ele faz várias intervenções artísticas para trabalhar essas questões, né, do que vale mesmo, qual é o valor da arte, questões políticas, sociais e culturais. Então, olha essa obra de arte, né? Então, Graffiti Removal. Nessa obra, o Bensky ele coloca aqui, né, o fundo, uma obra de arte como se fosse uma arte rupestre, né, que é aquela pintura feita na parede das cavernas. Então, ele vai representar aqui a pintura rupestre e na frente alguém removendo, né, lavando, tirando essa pintura rupestre. O que será que ele quis falar com essa obra de arte, né? Então, nela temos em primeiro plano o operário aqui que está apagando a cena da arte rupestre, né, que por sua vez aparece em segundo plano. E aí, o que vocês imaginam que ele está querendo falar com essa obra que ele fez? O que ele está querendo criticar, né? Então, existem várias possibilidades de leitura, mas uma a gente pode falar também da preservação da obra de arte. Será que a gente tem que apagar a obra de arte ali mais antiga para fazer uma nova? Né? É uma possibilidade. E também a questão de preservação da obra de arte, porque até as obras do Bensky já foram vandalizadas, né? Então, como que a gente cuida dessas obras de arte? Não deixa ninguém vandalizar, ninguém apagar, ninguém riscar, destruir uma obra de arte, né? Então, ele vai estar falando sobre o valor da obra de arte e a preservação da obra de arte. Então, pintura mural feita em 2005 em Londres, que passava por uma onda de protestos. Na obra, vemos uma manifestação com o rosto coberto. Ele faz um movimento como se fosse atirar, né, um coquetel explosivo, entretanto, ele carrega um ramo de flores, né? Então, imagine, né, vai atirar bombas? Não, vai atirar flores, né? Então, ele vai estar questionando a questão da guerra, da paz, ele vai trazer vários questionamentos para a gente pensar sobre essa obra de arte, né? Então, o que a gente precisa para o mundo, né? A gente precisa de mais paz, que as pessoas conversem, e daí, através dessa obra de arte, ele vai estar questionando isso também. Então, agora é com vocês, tá? Vocês vão pegar aí a folha sulfite, colar 4 folhas, ou pegar folhas de caderno também, né? Colar uma ali do ladinho da outra, para criar uma grande superfície para que vocês possam criar a arte mural de vocês, tá bom? Então, olha só. Tem um espaço bem grande aí nessas 4 folhas unidas para vocês aproveitarem e fazer uma arte mural bem legal. Lembra que a arte mural ela vai estar trazendo também crítica, questão política, né? Ela tem muita força. Então, e aí, o que você acha que é importante a gente falar, criticar para que o mundo seja melhor? Capricha nessa arte, né? E manda a sua mensagem, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.
Tô aqui curiosa para saber o que vocês criaram, hein? Espero que vocês tenham caprichado. Se não deu tempo de terminar, professor, o tempo é muito curto, não dá tempo de terminar a minha obra. Termina depois, tá bom? Não vai deixar sua obra inacabada. Então, retomando, né? O que nós vimos nessa aula? Nessa aula vimos as pinturas em grandes dimensões, nas mais diversas culturas e suas características, desde a Idade Média até a contemporaneidade, né? Então, a gente falou dessas obras de arte mural, que são obras gigantes, né? Que estão nas paredes, muros, nas igrejas, e que tem várias, né, funções também. A gente viu ali na Idade Média que era utilizado para passar mensagens bíblicas. No Renascimento, que trouxe o foco mais humano, né, trazendo o homem no centro das ações. E a gente viu as obras de arte contemporâneas também trazendo muitas mensagens políticas, né, como a obra de Diego Rivera, como a obra de Bensky, trabalhando essa força, né, trazendo críticas sociais, culturais e políticas importantíssimas para a gente discutir e pensar. Espero que vocês tenham aproveitado muito a nossa aula. Nós ficamos por aqui. Até breve. Um beijo gigante, ultra mega no coração de vocês. Uou!